Por que Jesus orava a Deus se ele é Deus? Essa é uma pergunta que muitos de nós já fizemos. Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus frequentemente se retirando para orar. Por exemplo, no livro de Lucas, é dito: mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Se Jesus é Deus, não estaria ele conversando consigo mesmo? Essa é uma pergunta justa e curiosa que nos convida a explorar as profundezas da humanidade e natureza divina de Jesus. Existe um único Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso não significa que existem três deuses, mas sim um Deus em três pessoas. Assim como a água pode ser gelo, líquido ou vapor, e ainda ser água. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e ainda assim, é um só Deus. Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviado pelo Pai em seu nome. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui, Jesus fala do Espírito Santo como uma pessoa distinta, enviado pelo Pai e agindo em seu nome, mostrando a unidade e os papéis distintos na Trindade. A questão que surge dentro desse entendimento é por que Jesus, sendo Deus como parte da Trindade, precisava orar. Essa pergunta vai ao cerne do ministério terreno e missão de Jesus. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, dedicou tempo à oração. Vamos explorar como suas orações revelam seu relacionamento com o Pai, cumprem seu papel na terra e nos ensinam sobre a natureza da comunicação com Deus. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé, e é compreendendo tanto sua divindade quanto sua humanidade que podemos apreciar o que ele realizou por meio de sua vida, morte e ressurreição. O propósito das orações de Jesus é ser um modelo para a humanidade. Jesus nos mostrou a melhor maneira de falar e viver com Deus, com dependência do Pai. Jesus viveu de uma maneira que mostrava que não fazia nada por sua própria vontade. E ele afirma isso em João 5,19. Em verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz igualmente. Isso significa que Jesus esperava que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com seus pais, não tentando fazer as coisas sozinha. Quando as coisas ficaram realmente difíceis, antes de ser levado à cruz, Jesus orou intensamente. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso mostra que ele confiava no plano de Deus mais do que em seus próprios sentimentos, mesmo quando estava com medo. Outro propósito das orações de Jesus foi ensinar os discípulos a orar. Jesus não manteve sua vida de oração em segredo. Ele a compartilhou com seus amigos e os discípulos. Um dia, eles lhe pediram para ensiná-los a orar, e ele os ensinou dizendo: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos pelos nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Nessa simples oração, conhecida como o Pai Nosso, Jesus mostrou a eles que a oração é falar com Deus sobre tudo, dizendo que seu nome é especial, pedindo o que precisamos, pedindo perdão pelos erros que cometemos e pedindo ajuda para viver corretamente. Dessa forma, as orações de Jesus são um guia perfeito para nós sobre como viver perto de Deus, falar com Ele sobre qualquer coisa e confiar a Ele nossas vidas. Outro propósito das orações de Jesus foi expressar emoção e necessidade humana. Jesus nos mostrou que Ele experimentou emoções e necessidades humanas, assim como qualquer um de nós. Aqui estão algumas maneiras como Ele expressou essas características humanas: tristeza e angústia. No jardim chamado Getsêmani, cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza profunda, daquela que faz o coração pesar. A Bíblia diz em Mateus 26:38, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora sobrecarregado por uma tristeza tão intensa que poderia quase matá-lo. Ele caminhou um pouco mais para o jardim, caiu com o rosto no chão, orando a Deus dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O cálice, ao qual ele se referiu, era como um símbolo para a tarefa difícil que ele sabia que tinha que cumprir: morrer na cruz. Ele não queria sofrer, mas estava disposto a fazer o que Deus precisava que fosse feito. Busca de força e orientação. Em outra parte da Bíblia, em Lucas 6, 12, 13, mostra Jesus buscando força e conselho. Diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Antes de tomar uma decisão importante, escolher os 12 amigos mais próximos que o ajudariam a compartilhar seus ensinamentos, Jesus passou a noite inteira conversando com Deus. Não foi uma conversa rápida, mas horas pedindo ajuda e orientação. Isso mostra que ele também precisava de apoio, sabedoria e força. E encontrou isso se conectando profundamente com Deus. Essas histórias nos lembram que Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que experimentava emoções profundas e tinha necessidades como qualquer outra. Ele sentiu uma tristeza avassaladora e buscou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que está tudo bem para nós fazer o mesmo quando enfrentamos momentos difíceis ou grandes decisões. Outro aspecto essencial é a realização da justiça humana. Jesus viveu a vida humana perfeita que nós não conseguimos viver. Quando exploramos as histórias e ensinamentos da Bíblia, descobrimos que Jesus não apenas viveu uma vida exemplar, mas viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça. Isso significa que ele viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que achamos difícil fazer todos os dias. A Bíblia nos diz no livro de Hebreus: Nos dias da sua carne, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que era poderoso para o salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso mostra como Jesus, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obedecer por meio das coisas que enfrentou e sofreu. Suas orações não foram apenas sussurros silenciosos, mas súplicas apaixonadas cheias de lágrimas. Mesmo assim, ele sempre obedeceu. Filipenses 2:8 adiciona outra camada a isso, dizendo: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não apenas obedeceu quando era fácil, mas obedeceu até o ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. Sua vida não foi uma série de escolhas fáceis, mas uma constante submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável sobre a vida de Jesus é que ele era completamente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores. No entanto, ao contrário de nós, ele nunca falhou em sua obediência e submissão. Cada ação, palavra e pensamento estavam em perfeita harmonia com o que Deus queria. Ele não viveu para si mesmo, mas para Deus e para nós. A vida perfeita de Jesus é significativa porque fez algo extraordinário por nós. Onde falhamos em ser justos, sua vida nos oferece a chance de sermos vistos como justos perante Deus. É como se ele fizesse a prova da vida perfeitamente, sem cometer um único erro, em nome da humanidade. Quando cremos nele, é como se sua pontuação perfeita fosse registrada em nosso histórico. Imaginem tentar seguir uma receita perfeitamente sem cometer um único erro. Para nós, isso é impossível. Podemos misturar os ingredientes errados, medir incorretamente ou até queimar a refeição. Mas Jesus, na cozinha da vida, seguiu a receita de Deus sem erro. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e nos ofereceu a recompensa como se nós mesmos a tivéssemos feito. Compreender a obediência e submissão perfeitas de Jesus
nos permite apreciar o incrível presente oferecido a nós por meio da fé nele. É um presente que nos encoraja, não porque podemos merecê-lo, mas porque é dado livremente, testemunho da vida perfeita que ele viveu em nosso favor. A importância da oração na vida de Jesus não era apenas uma obrigação religiosa ou uma exibição pública. Era tão natural e essencial quanto respirar, uma linha de vida para seu Pai, mantendo a comunhão com o Pai. A oração, para Jesus, era sobre manter-se conectado, como o vínculo inquebrável entre uma criança e um pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele ainda conversava com Deus, mostrando que dependia de sua conexão para força e orientação. Isso nos diz algo poderoso sobre a oração. Não se trata de pedir coisas, mas de manter nossa relação com Deus, fresca e viva. Veja o que aconteceu logo após o batismo de Jesus. E aconteceu que também, depois de todo o povo ter sido batizado, Jesus, tendo sido batizado e orando, o céu se abriu. Nesse momento, o próprio céu parecia se inclinar para confirmar essa profunda relação. Jesus estava em constante contato com seu Pai, e foi durante essas conversas que coisas incríveis aconteceram. Decisões foram tomadas, força foi dada, e o amor foi compartilhado. A oração de Jesus não era apenas uma expressão de necessidade, mas também um ato de amor e confiança dentro da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo sendo Deus, Jesus expressava sua confiança no Pai por meio da oração. Por exemplo, quando estava prestes a ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. João 11:41. Então, tiraram a pedra de onde o morto estava. Jesus nos mostrou que, mesmo quando estamos prestes a fazer algo incrível, não se trata de exibir nossas habilidades, mas de mostrar a bondade e o amor de Deus. Ele falou com Deus primeiro para deixar claro que as coisas incríveis que estavam prestes a acontecer eram graças a Deus, não apenas a Ele. Portanto, a oração não é apenas sobre pedir coisas, mas sobre se preparar para fazer coisas grandiosas, tomar decisões inteligentes e dar crédito a Deus pelas coisas incríveis que Ele faz através de nós. Em nossa jornada para entender por que Jesus, que é reconhecido como Deus, orava a Deus, exploramos alguns pontos vitais. Vamos recapitular. Primeiramente, abordamos a natureza de Jesus como totalmente divino e totalmente humano. Essa natureza dual é essencial para compreender as razões por trás de suas orações. Como Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, ele viveu dentro das limitações da humanidade. Em segundo lugar, exploramos o conceito da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas distintas, mas uma em essência. Jesus se comunicava com Deus Pai, mostrando-nos a relação perfeita dentro da divindade. A importância das orações de Jesus é abrangente. Elas revelaram sua confiança em Deus Pai, modelando dependência na sabedoria e força de Deus, mesmo diante de desafios. Suas orações, como a no jardim do Getsêmani: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mostram sua submissão à vontade de Deus, oferecendo vislumbres de sua missão de redimir a humanidade. Além disso, as orações de Jesus serviram como uma visão íntima de seu ministério. Ele orou por seus discípulos e por todos os crentes, pedindo unidade e proteção, refletindo seu papel como intercessor e revelando a profundidade de seu amor e compromisso com sua missão. Se Jesus, o Filho de Deus, viu a necessidade de orar, quanto mais nós, seus seguidores, precisamos cultivar uma vida de oração. O exemplo de Jesus não é apenas um ritual a ser seguido, mas um convite para desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, onde podemos depositar nossos fardos, receber orientação e conforto nos momentos com Ele. Lembre-se de que a oração é um presente, um diálogo e uma oferta de paz, na qual você está convidado a participar. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e não esqueça de inscrever-se no nosso canal para viajar pelas tantas histórias que traremos por aqui.